mas eu não sei porque tem pouca gente que entra pelos meetings, tá? Eles são 57 alunos. Entrando pelo meeting é bom porque quando a gente for gravar, você não precisa pedir permissão para entrar, você já entra direto, tá? Então eu vou ficar aguardando um pouco que vocês digam qual capítulo e qual questão vocês têm dúvida, para a gente tirar a dúvida, né? Eu pedi para vocês fazerem 5 de cada capítulo. Não precisa botar a pergunta, mas não é para botar só a resposta, não, porque a resposta tem no final do livro. Você deve explicar. A 11ª questão do primeiro capítulo. 11ª questão do primeiro capítulo. Sim. Então vamos lá. 11ª do primeiro capítulo. Beleza, obrigado pela participação. Aqui é uma questão do Mackenzie, essa aqui, uma esfera metálica A, essa? É essa. Tá. Uma esfera metálica A, eletrizada com carga igual a menos 20 microcoulombs. Eu vou colocar assim, que a esfera eletrizada com 20 microcoulombs, eu vou botar aqui a carga, vou botar aqui a carga de A, vou colocar não 20,0, colocar apenas 20, tá? Só para simplificar, não precisar ficar com 3 algarismos significativos. Então, 20 microcoulombs, beleza? Ele falou menos 20, significa que ela é uma carga negativa, é colocada em contato com a esfera idêntica, então ela entrou em contato com a esfera idêntica B, eletricamente neutra. Então a carga de B inicialmente é neutra. Tá? Então aqui você tem a esfera A, que está com essa carga aqui inicialmente, e é colocada em contato com a esfera B. Tá? Como elas são idênticas, as cargas vão se distribuir igualmente por elas duas. Tá? Então, para você saber a carga que ela vai depois ficar depois do encontro, a carga tanto de A quanto de B vai ser a carga de A mais a carga de B dividido por 2. Tá? Então, como está com excesso de 20 microcoulombs e a outra está com 0, as duas vão ficar com excesso de menos 20 microcoulombs, desculpe. Menos 20, eu não vou botar o coulomb aqui, menos 20 mais 0 dividido por 2. Então, depois de encostar, eu estou presumindo que ele vai fazer isso, ele vai encostar. Cada uma vai ficar com 10 microcoulombs, menos 10, né? Vão ficar negativos com menos 10 microcoulombs. Tá? Então, vamos continuar. A esfera A, eletrizada com a carga igual a menos 20 microcoulombs, é colocada em contato com outra esfera B, eletricamente neutra. Então, já coloquei como é que vai ficar a carga das duas depois desse primeiro contato. Em seguida, encosta-se a esfera B em outra C, também idêntica, eletrizada com mais 50. Então, veja como é que está a situação agora. A situação agora está que a carga de B está com menos 10 microcoulombs. A carga de C, que é idêntica significa as dimensões da esfera são a mesma, tá? Que aí a distribuição é equânime, é igual, tá? Ela se distribui uniformemente, tá? É só isso que quer dizer. Porque se essa esfera fosse bem pequenininha, a carga não ia se distribuir de forma idêntica, tá? O cálculo seria bem diferente. E aqui tem mais 50 microcoulombs, tá? Então, nessa segunda situação, você tem B com menos 10, está faltando 10, né? E faltando, aliás, está com excesso de 10 elétrons, né? 10 microcoulombs, né? De carga de elétron, né? E aqui está faltando 50 microcoulombs de elétron, né? Na hora que você encostar as duas, desculpa, na hora que você encostar as duas, o que vai acontecer? Ela vai, a carga tanto de B como de C, vai ficar a soma das duas, QB mais QC, dividido por 2, tá? Então, aqui está faltando menos 10, e aqui está sobrando. Eu falo sobrando porque é o seguinte, como aqui é positivo, tá? A gente se acostuma que positivo é excesso, tá?
Na verdade, está com excesso de prótons, tá? Está com carga positiva. Divide por 2. Então, a carga tanto de B quanto de C vai ficar menos 10 mais 50 dá mais 40. Dividido por 2 vai dar 20 microcoulombs. Tá? Então, após esse procedimento, as cargas B e C são separadas. A carga elétrica armazenada na esfera B no final desse processo, o final do processo vai estar aqui, né? A carga B, final desse processo. Quem foi que perguntou? Foi Lucas, foi. Deixa eu ver também se tem alguém querendo entrar. Foi. Eu estava com dúvida nessa 11ª. Foi Lucas, não foi? Ô, Lucas. Tá. Você tem um livro aí, tá com gabarito aí, porque eu estou sem o gabarito aqui. Aí o que acontece? Só para confirmar que está igual ao do livro, se não tiver, aí a gente vê se o livro acertou, se a gente acertou, tá? Entendeu? Primeiro você pegou A e encostou com B. Então B ficou com menos 10. Porque A estava com menos 20. Você soma e divide por 2. B ficou assim. Ó. É assim que ficou B. Depois você pegou B e encostou com C que está com mais 50. Então na hora que você fez isso, B ficou com. Deixa eu botar outra cor aqui. B ficou assim. Tá? Você somou as duas, dividiu por 2. Então, no final, vai ser 20 microcoulombs, a resposta é a letra A. Aí, se você tiver o livro aí, você dá uma conferida para mim. Entendeu o processo, Lucas? Lucas, Entendi. entendeu? Entendi. Entendeu? Entendi o Beleza. processo. Vamos lá. Bom, eu queria tirar mais dúvida, porque a gente vai passar para campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, e a gente vai estudar nos próximos capítulos. Agora eu queria tirar todas as suas dúvidas, para depois a gente não ficar retroagindo, tá, gente? Então, agora eu preciso que vocês, para terem dúvidas, vocês têm que tentar fazer as questões, né? Não adianta vocês não tentarem fazer as questões, tá? E se vocês não tiverem dúvida, a gente vai passar agora para campo elétrico. No capítulo 2, se não tiverem dúvida, não. Dúvida também nessa 7ª questão, capítulo 1. Vamos lá. Na figura, ao lado, o bastão B está eletrizado negativamente. Tá bom? Então vamos desenhar aqui. Ele está negativamente, tá? E as esferas 1 e 2, essa deve ser a esfera 1, que está dando para ver direito, e essa deve ser a esfera 2. Estão descarregadas eletricamente e apoiadas sobre bases isolantes. São essas duas bases aqui, né? Deseja-se carregar a esfera por indução a partir da carga elétrica do bastão. Descreva como isso pode ser feito e diga qual é o sinal que cada esfera fica no final do processo. É o seguinte, ele não falou em ligar com o fio terra, tá? Então, se você não vai ligar com o fio terra e você quer eletrizar as duas, você só pode eletrizar se for as duas. Eu vou te dizer por quê. Veja o seguinte, se você aproxima o bastão negativo da esfera A, da esfera 1, o que vai acontecer? As cargas negativas vão vir para cá, as cargas positivas vão ficar aqui. Beleza, você criou um dipolo elétrico, você separou as cargas elétricas por indução. Esse camarada é negativo, repele negativo, como essa esfera é a esfera metálica, né, que está falando aqui metálica em algum lugar, metálica, então você vai separar as cargas. Mas na hora que você tirar, esse cara ainda está neutro, tá? Essa esfera 1 ainda está neutra. No total ela está neutra. Ela está polarizada, mas ela está neutra ainda. Se você tira o bastão agora,
que acontece? A esfera 1 volta ao neutra, coisa que ela já era. Tá? Então, para você eletrizar, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um artifício. Qual é o artifício? Você pega, em vez de uma esfera, você pega as duas esferas. Você pega as duas esferas. Então, na hora que você bota as duas esferas, elas são metálicas e se grudam uma na outra, o que acontece? Vai haver uma polarização. Tudo bem. Só que vai haver uma polarização assim, ó, dessa forma aqui. Ó. Aqui vai ficar as cargas positivas, as cargas negativas estão repelindo as cargas negativas, né? Então as cargas negativas vão ficar aqui. E veja, as duas esferas juntas estão neutras. Mas a esfera 1, por estar mais próximo do bastão, ela está carregada positivamente, enquanto que a esfera 2, por estar mais longe do bastão, e ela está grudada aqui na esfera 1, e é metálica, ela está carregada negativamente. Tá? Você separou, mas são duas esferas. Então, antes de tirar o bastão, tá? Que está induzindo, você pega e separa essas duas esferas. Então, na hora que você separa essas duas esferas, ora, a esfera 1 está carregada mais positivamente, tá? E a esfera 2 está carregada mais negativamente. Porque você separou as cargas aqui, tá? Elas, no total, elas estão neutras. Se elas estiverem juntas, elas vão ficar neutras. Se você colar aqui, elas vão ficar neutras. Mas você separou as cargas. Agora, se você jogar o indutor para fora, o que vai acontecer? As cargas positivas vão se distribuir aqui no camarada. Essas duas esferas estão longe uma da outra. Uma não está induzindo a outra, não. Tá? Ou seja, a esfera 1 vai ficar positiva e a esfera 2 vai ficar o quê? Negativa. Tá? Porque quando você fez a polarização aqui, a esfera 1 ficou positiva, a esfera 2 ficou negativa, elas duas no total estão neutras. Tá? Então o que você faz? Você não pode afastar o bastão que está induzindo agora. Você primeiro separa as duas esferas, porque uma está carregada negativamente e a outra está carregada positivamente devido a essa polarização aqui. Aí agora você pode jogar fora o indutor, que as duas esferas estão eletrizadas com a mesma quantidade de cargas, né? Só que uma positiva e outra negativa. Deu para entender? Hein, Lucas? Entendi. Entendeu? Vamos lá, gente. Eu gostaria que vocês participassem mais, tá? Eu até abri mais. Santinho. Eu estou comprando, para você ter ideia, estou pedindo para o cara comprar urgente para mim, clonazepam, porque eu não estou conseguindo dormir. Bem. Bem certinho, gente. Isso aqui eu vou ter que editar esse vídeo. Eu vou ter que tirar isso do vídeo. Eu gostaria que vocês participassem mais, gente. Participassem mais, tá? Porque é o seguinte, vocês têm que reservar um horário para resolver as questões, tá? Agora, uma coisa eu digo para vocês não precisam resolver todas as questões, tá? Você lê a questão, vê assim mais ou menos se você consegue resolver ou não, se você está entendendo ou não, aí você, acho que vocês estão entendendo, você pode até pular. Acho que vocês não estão entendendo, acho que vocês devem fazer, tá? Porque, para ver se vocês conseguem fazer ou não. A resposta está no final do livro, algumas respostas estão erradas, tá? Algumas. Mas, assim, 90% do livro está certo, essa resposta. E do capítulo 2 também. Eu pedi para vocês entregarem 5 questões, tá?
Então, se vocês não tiverem dúvida, não apresentarem mais dúvida, eu vou passar para frente, mas eu acho que porque vocês não tiveram tempo de ver as questões, né? Eu acho que vocês deveriam ter dúvidas. Eu separei aqui, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2. Essa quarta questão do primeiro capítulo é parecida com a sétima questão, que ele estava atrapalhado. Quarta questão, vamos lá. Quarta questão diz o seguinte: observe o esquema que representa a situação inicial e a situação final de um indutor e dois corpos inicialmente neutros. É exatamente a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa. Porque o que vai acontecer é o seguinte: observe o esquema, a situação inicial. Então aqui vamos supor isso aqui é a inicial e os dois corpos estão inicialmente neutros, né? Então o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ficar, as cargas negativas vão vir para cá e vai faltar cargas positivas aqui. Ao final, após a separação, qual é o sinal dos corpos A e B? Vamos supor que isso aqui seja o A e aqui seja o B, né? Pela figura eu não estou conseguindo ver direito. Veja, como ele está preservando o indutor aqui, tá? Como ele está preservando o indutor aqui, esse corpo A, ele vai estar com excesso de cargas negativas, tá? Muito mais cargas negativas, mas ele vai estar com uma certa separação aqui de cargas positivas. Sabe? E o corpo B vai estar com excesso de cargas positivas, mas vai ter algumas cargas negativas aqui. Agora, só que ele está com excesso de cargas o quê? Positivas. Tá? Porque, veja, quando você está com indutor, o que significa indutor? Indutor significa o cara induzir, significa o cara influenciar. Tá? Então, se o cara está influenciando, se o cara influencia e está na mesma distância, quando você separar, ele ainda está influenciando o corpo A, ainda está influenciando o corpo B. Mas já houve uma separação aqui, porque as cargas elétricas correram para o corpo A e as cargas elétricas correram por corpo A e, obviamente, faltaram no corpo B. Mas o corpo B continua tendo elétrons, tá? Só que menos que A. E o corpo A continua tendo prótons, só que tem mais elétrons do que prótons. Tá? Como o indutor ainda está por aqui, ele vai ter uma certa distribuição assim. Tá? Então essa questão está um pouco mal formulada. É porque eu estou com meio preguiça de ir atrás do livro. Deixa eu ver aqui. A quarta questão, como é que ele colocou? Porque também perdi o livro do professor. Ele botou o seguinte: o corpo A terá carga negativa e o B terá carga positiva. É isso que ele colocou como resposta no gabarito, tá? Bem, isso daí era o que a gente estava esperando que acontecesse, tá? Mas como ele está deixando o indutor, se ele tirasse o indutor, não tinha dúvida. Como ele está deixando o indutor, ainda existe uma certa polarização, tanto no corpo A quanto no corpo B, entendeu? Mas o corpo B está carregado positivamente, porque tem mais cargas positivas do que negativas, e o corpo A está carregado negativamente, porque tem mais cargas negativas. Licença, professor. Eu não entendi assim. Eles têm cargas positivas e negativas, mas eles são neutros. Eu não entendi. É o seguinte. Vamos pegar aqui dois átomos de hidrogênio, tá? Pega aqui um átomo de hidrogênio, que ele tem um próton e um elétron, não é isso? Certo? Muito bem. Se você tira esse elétron, você vai estar com o cara carregado positivamente, porque você tirou o elétron. Tá? Se você coloca mais um elétron, você coloca ele pode ficar ionizado, tá? Você tem como fazer isso. Você tem como desequilibrar a carga elétrica dele e botar o átomo de hidrogênio com 2 elétrons. Tá? Certo? Com 2 elétrons. Então, aqui ele está carregado negativamente, aqui ele está carregado positivamente. Tá certo? Agora, vamos botar 2 átomos, que o conjunto seja feito por 2 átomos de hidrogênio. Tá? Eu vou colocar uma certa separação, tá? Entre eles.
tá certo? O que acontece quando você separa as cargas negativas é o seguinte. As cargas negativas, por exemplo, vamos supor que você coloca um cara positivo aqui, tá? Então vai haver uma indução, tá? E vamos supor que você não separe os elétrons daqui. Você não separe os elétrons. Você não consiga retirar os elétrons daqui, tá? Porque você está só induzindo. O que acontece é que você vai ter uma flutuação aqui de elétrons. Os elétrons vão ficar muito mais tempo próximo. Os elétrons vão ficar muito mais tempo por aqui, ó, tá? Do que por aqui, entendeu? Então, vê, esses dois átomos de hidrogênio, eu não estou entrando no mérito se eles estão ligados, se eles não estão ligados. Estou colocando que esses dois átomos de hidrogênio têm 2 elétrons, tá? Só que quando você coloca um corpo indutor, ele fica como a gente fala polarizado, ou seja, ele está neutro porque a quantidade de prótons e elétrons, se você somar, é a mesma, né? Você tem 2 prótons e 2 elétrons, então ele continua neutro. Mas ele está polarizado. A maneira de a gente escrever a polarização é assim, a gente desenha o corpo, bota mais de um lado e bota menos do outro. Ou seja, esse cara, embora ele esteja neutro, ele está com as cargas elétricas divididas. Não significa que ele esteja carregado. Para ele estar carregado, o número de elétrons tem que ser diferente do número de prótons. Então, esse cara aqui está carregado, esse cara está carregado, esse cara está neutro, e esse cara aqui, embora ele esteja polarizado, ele está neutro ainda. Entendeu? Neutro é quando o número de cargas positivas e negativas são iguais. Mas ele está neutro, mas ao mesmo tempo está polarizado. Polarizado, tá? Ou seja, ele está com cargas negativas mais de um lado do que do outro. Ele está desequilibrado, mas a soma total do corpo continua a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, entendeu? Ele não deixou de estar neutro, não. Ele só está polarizado, ou seja, ele está com as cargas mais de um lado do que do outro. Mas a soma das cargas dele ainda é 0, entendeu? Ou seja, a soma das cargas positivas com as negativas são exatamente iguais a essa situação aqui. Ele não está nem positivo, nem ele está negativo. Ele está polarizado, mas ele está neutro. Porque a soma das cargas positivas, aqui tem 2, é igual à soma das cargas negativas, aqui tem 2. Só que as cargas negativas estão mais de um lado do que do outro, entendeu? Então ele está polarizado, mas ele está continuando neutro. Deu para entender? Sim. Deu mesmo? Beleza. Teve mais alguma questão? Só ele está participando, gente. Eu queria que vocês participassem mais, gente. A gente está até com uma quantidade boa de alunos, ou assim, entre aspas, né? Era para ter 120, está com 60. Daqui a pouco eu vou fazer a chamada, daqui a 5 minutos, tá, gente? E no final eu vou fazer a chamada de quem não respondeu ainda. Paulo César falou que entendeu. Desculpa, porque eu não estava lendo. Eita, desculpa, gente. Eu não estava lendo aqui. Wesley Brandon. No capítulo 2, a quinta e a sexta questão é bem complexa, mas eu fiz, mas acho que o meu resultado está errado. Tem como o senhor conferir? Meu resultado deu Q igual a 1 vezes 10 a menos 5, na 5, e na 6, a força igual a 1,4 vezes 10 oitava. Eu vou fazer para você, tá? A quinta e a sexta questão. Daqui a pouco a gente vai fazer a chamada, mas eu já vou anotar aqui a quinta e a sexta questão do segundo capítulo, né? Depois tem a 10ª do primeiro capítulo, e aqui, está tudo bem aqui? Clarice e tal. Então vamos ver, gente, a quinta e a sexta, que parece que é bem complexa. Vamos ver o grau de complexidade. Realmente, esse livro ele não bota um grau assim de complexidade, vai avançando. Ele deveria distribuir as questões em três categorias. Desculpa, gente, desculpa, eu estou embolando a língua, mas não é que eu estou bêbado, não. Juro a vocês.
Eles deviam dividir as categorias em 3, ou seja, nível fácil, nível médio e nível mais difícil, né? Para vocês começarem pelo nível fácil, para não assustar, entendeu? Então vamos lá, quinta e sexta questão do capítulo 2. Tá? Então vou fechar essa janela aqui, vou abrir essa janela aqui, é a quinta e sexta questão do capítulo 2, deixa eu ver se está aqui, quinta e sexta, pronto, está aqui, vou colocar aqui, confere só comigo se é essa mesmo. Se as cargas pontuais Q1 igual a 2Q, Q2 igual a 3Q, se repele no vácuo com força elétrica de intensidade de 0,6 newtons, quando estão 3 metros afastadas, qual é o valor da carga Q? Pronto, essa questão é a quinta, é essa mesmo? Só me dar É essa mesmo, professor. Beleza. Então vamos fazer ela. Primeiro é o seguinte, pessoal. Ele chamou duas cargas elétricas pontuais, significa que eu posso representar ela através de um ponto, né? Ou seja, as dimensões dela não vão. Ela diz que Q1 tem 2Q e Q2 tem 3Q. Tá? E se repele. Se ela se repele, significa que elas têm cargas de mesma natureza. Ou elas duas são negativas, ou elas duas são positivas, certo? Com a força de intensidade de 0,6 newtons. Como é que você calcula a força? A força, já faço a chamada, tá, gente? É K, Q1, Q2, sobre D ao quadrado, não é isso? Ora, mas quanto é que vale Q1? 2Q. Quanto é que vale Q2? 3Q. 3 vezes 2, 6, né? Poderia multiplicar já, né? Então ele diz que 6 newtons, 0,6 newtons, eu não vou botar newton não, quando elas estão afastadas 3 metros, Q vale 9 vezes 10 a nona, certo? Q1 vale 2Q, certo? Q2 vale 3Q, certo? E a distância é de 3 metros, então 3 metros ao quadrado. Não vou, como está tudo no sistema internacional, não vou precisar botar as unidades aqui não, tá? 3 ao quadrado é 9, eu posso simplificar esse 9 com esse 9 aqui, tá certo? Agora, como é que eu faço essa danada dessa conta? Eu sei que muita gente tem dificuldade. 2 vezes 3 é 6, né? Então eu vou fazer calmamente aqui, tá? 0,6 vai dar 6 vezes 10 a nona. E Q vezes Q dá Q ao quadrado, concorda? Q ao quadrado. A vezes A é A ao quadrado, X vezes X é X ao quadrado, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Toda vez que você multiplica uma coisa por ela mesma, é ela ao quadrado. 3 vezes 2 é 6, né? Veja só o que eu vou simplificar aqui, ó. 0,6 eu posso dividir por 6, vai dar 0,1. E esse cara aqui eu posso dividir por 6, vai dar 10 a nona. Tá? Vezes Q2, né? Q ao quadrado, tá certo? Como aqui é igualdade, como isso é igual a isso, eu posso dizer que 10 a nona vezes Q ao quadrado é igual a 0,1. 0,1 é a mesma coisa de 10 elevado a menos 1, tá, gente? 0,1 é igual a 1 sobre 10, que é igual a 10 elevado a menos 1, tá? Tá vendo? Eu estou multiplicando 10 a nona por Q ao quadrado. Então, ele vai passar para cá dividindo. Então, Q ao quadrado é igual a 10 a menos 1, dividido por 10 a nona. Ora, esse 10 a menos 1 está embaixo, é 10 embaixo, né? E 10 a nona já está embaixo. Então, eu posso botar para cima como 10 a menos 9, né? Então, esse cara vai ficar 10 a menos 10, tá? Quando você tira a raiz quadrada, ele vai ser a raiz quadrada positivo, porque não importa. Desculpa, eu vou tirar a raiz quadrada. Não importa. Aqui eu posso botar mais ou menos, tá? Mas eu estou querendo pegar só o valor absoluto da carga, tá? Porque eu não sei se ela é positiva ou se ela é negativa. Ou todas as duas são positivas ou todas as duas são negativas, porque ela tem repulsão. Então, a raiz quadrada é de 10 a menos 10, né? Ora, a raiz quadrada de 10 a menos 10 é 10 a menos 5, tá? Então, quem não sabe fazer essa conta aqui, e Coulomb 10 a menos 5. Ora, tem uma maneira de você escrever melhor do que isso, tá? 10 a menos 5
10 a menos 5 é 10 vezes 10 a menos 6, tá? 10 a menos 5 é a mesma coisa de 10 vezes 10 a menos 6. Mas por que eu estou colocando assim? Porque 10 a menos 6 significa micro. Então, o Q vai ser 10 microcoulombs. Tá? A carga vai ser 10 microcoulombs. Deixa eu ver a resposta do livro. É capítulo 2, quinta questão. Capítulo 2, quinta questão. Luiz, Marcos. Ah, não, tá certo. Ele botou mais ou menos 10 a menos 5 microcoulombs. Ah, tá bom. Aí ele perguntou quem é Q1 e Q2, né? Ele pergunta qual é o valor da carga Q. Ele botou o gabarito aqui, a carga Q1 é 2Q, então é 2 vezes 10 microcoulombs, né? A carga Q2 é 3Q, então é 3 vezes 10 a menos 10 microcoulombs, tá certo? Deixa eu ver, ele colocou aqui. Cadê? E ele colocou mais ou menos, tá? Mas a gente já falou que é mais ou menos. Quando for, por exemplo, uma questão para vocês responderem para mim, tá? Como ele perguntou apenas qual é o valor da carga elétrica Q, ele perguntou somente isso aqui, tá? Somente isso aqui. Então, eu vou repetir, vou fazer chamada com vocês, tá? Primeiro, a força é dada por essa equação aqui. Aí ele falou que a força é de 0,6 newtons. Se Q1 for igual a 2Q e Q2 foi igual a 3Q. E perguntou qual é o valor de Q. O resto, K, é um número, a distância quadrada é um número, você está com a equação com uma incógnita só. Então, agora é o que eu chamo de conta de padaria, né? Eu sei que muitos não estão acostumados a fazer esse tipo de conta, mas vai fazer o quê? Tem que aprender, né? Vai fazer o quê? Aqui você tem um 9, aqui você tem 3 ao quadrado, então 3 ao quadrado você corta com 9. Aí você ficou com 2 vezes 3, 6. Tá? Então você tem 0,6 igual a 6, não sei o quê. Eu posso dividir ambos os lados por 6. Então 0,6 virou 0,1. E 6 dividido por 6 ficou 1, né? Multiplicado por qualquer coisa continua 1. E agora eu inverti, tá? Se esse cara é igual a esse, significa, se isso aqui é igual a isso, significa que isso é igual a isso, tá? Eu botei porque é mais fácil, a gente está acostumado mais com a incógnita do lado esquerdo, né? Então 10 a nona vezes Q ao quadrado é igual a 10 a menos 1. Então Q ao quadrado, 10 a menos 1 dividido por 10 a nona, que é igual a 10 a menos 1 vezes 10 a menos 9, que dá 10 a menos 10. E a raiz quadrada de 10 elevado a menos 10 é 10 a menos 5. Eu não coloquei o mais ou menos aqui, pelo simples fato, porque para mim não interessa, porque eu já conversei com vocês antes e disse, ó, ou as duas cargas são positivas, ou as duas cargas são negativas, porque elas, ele colocou no enunciado que elas se repelem no vácuo. Tá? Então vamos ver se a quinta questão ficou clara, para a gente poder fazer a chamada e voltar para a sexta questão. Quem foi que perguntou foi Wesley. E aí, Wesley, deu para entender? Deu, eu só errei em um cálculo aqui. Eu fiz um negócio errado. É engraçado que você falou que o meu resultado deu 10 a menos 5. E é 10 a menos 5 mesmo, né? Eu só modifiquei para 10 micro, 10 vezes 10 a menos 6, que é 10 a menos 5, tá? Para você colocar na unidade, assim, a gente botar no múltiplo de potência de 10, tá? Normalmente a gente bota a resposta em microcoulomb, em milicoulomb, em picocoulomb, que é 10 a menos 12. Então, nanocoulombs, que é 10 a menos 9, tá? Beleza? Então, vamos dar licença aqui, deixa eu fazer a chamada. Eu gostaria que vocês começassem a fazer a chamada agora. Colocasse seu nome e a sua turma. Logo em seguida, a gente vai fazer a questão 6, né? Ainda tinha a 10ª do capítulo 1. 10ª do capítulo 1. Eu vou fazer também.
Gente, eu vou pedir um negócio para vocês, tá? Quem cala consente, tá? Então, se você não está tirando dúvida, significa que você não tem dúvida. Ou porque você não leu ainda, ou não tentou fazer porque não teve tempo, alguma coisa. O grupo é mais para avisos, tá? Mas uma dúvida ou outra, então você pode tirar do grupo. O grupo só não é para conversas, eu não vou permitir mais conversa de jeito nenhum, porque a vez que eu permiti até me arrependi. Porque foi no sábado, aí eu deixei o pessoal conversar à vontade e tudo, mas sabendo que durante a semana o trabalho da gente é sério, tá? Então, se você ficar calado, você está me dizendo que está entendendo tudo, tá? Não adianta depois você conversar com o Leandro e tal, porque eu tive agora com o negócio dos livros, encontrei lá com o Leandro, aí o Leandro veio falar uma conversa que eu já tinha tido com vocês há bastante tempo. Vocês estavam sem entender o capítulo 1 e 2 e tal. Aí eu fiz aquela revisão, a gente começou tudo de novo, tudo. A partir daí eu fiquei perguntando em cada aula quem entendia. A gente está com 60 faltando alunos, mais ou menos. Esses 60 não vão poder perguntar, não vão perguntar. Ou vão atrás, alguns pediram licença hoje. Ou vão atrás, ou então simplesmente não tem como reclamar, tá? A gente vai passar para campo elétrico e vamos evoluindo com o assunto, tá? Então você tem que acompanhar, beleza? Tem que ir acompanhando. E o grupo, você pode tirar alguma dúvida no grupo, mas eu prefiro que você tire na sala de aula ou pelo Classroom, tá? E não se esqueça de entrar no Classroom, tá? Porque eu estou vendo que muita gente ainda não entrou no Classroom. Porque eu já arquivei as turmas que eu botei temporariamente, tá certo? Bem, então, feita a chamada, vamos resolver a questão 6, depois a 10 do capítulo 1, que alguém pediu aqui, tá? Então, a questão 6, eu vou apagar aqui, tá? Eu vou dar um print nessa tela, vou dar um print, botar no grupo da gente lá. Pronto, que aí fica gravado, mas eu vou apagar para poder resolver, tá? Deixa eu apagar aqui para poder resolver a 6 agora. Eu não estou olhando o gabarito, eu estou olhando o gabarito do livro só depois de fazer a questão, sabe? Para não ficar influenciado pelo gabarito do livro, tá? Então veja o seguinte, a sexta questão, ele diz o seguinte: duas partículas estão inicialmente neutras eletricamente, tudo bem. De uma delas são retiradas 8 vezes 10 a 16 elétrons. Então, de uma delas, duas partículas, vamos chamar A e B, né? De A são retiradas 8 vezes 10 a 16 elétrons. São retirados. Se são retirados, ela vai ficar carregada positivamente com 8 vezes 10 a 16 prótons. Tá? Porque ela era neutra. Que são transferidas para outra partícula. Então, tudo bem. Então, vamos pegar e são transferidas para outra partícula. Eu não sei se essa outra partícula estava inicialmente neutra ou não, né? Ele não falou. Que são transferidas para outra partícula. Em seguida, as duas partículas são afastadas 10 centímetros no vácuo. Então, vê só. O que eu estou entendendo é que essa partícula B tinha que estar neutra, tá? Ele não falou, então ele tinha que ter falado. Tá? Porque ó, ele falou que você tira de A e joga para B 8 vezes 10 a 16. Ah, não, desculpa, ele falou sim. Ele falou aqui, duas partículas estão inicialmente neutras. Tá? Ele falou sim, desculpa, gente. Ele falou. Então, veja só. Se elas estavam neutras, e agora elas vão ficar afastadas 10 centímetros, tudo bem. Então, a gente vai transformar isso em carga elétrica, tá? Esse cara vai ficar negativo, com a quantidade de carga, como é que eu calculo a quantidade de carga? Eu pego o número de elétrons e multiplico pela carga de cada elétron. Tá? Então, qual vai ser? Vai ser 8 vezes 10 a 16, menos, desculpa, 8 vezes 10 a 16,
vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Cada elétron tem essa carguinha aqui. A carga de cada elétron é 1,6 vezes menos 10 a 19, vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, se eu transferir 8 vezes 10 a 16 elétrons, então essa multiplicação aqui é a carga que B vai ficar. Lembre-se que elas estão com a distância de 10 centímetros, que é 10 elevado a menos 1 metro. Tá? Já passei para metro. E essa carga, aqui vai ficar positiva com 8 vezes 10 elevado a 16, vezes a quantidade de elétrons que foram embora. Né? Aí ela ficou positiva. 1,6 é a carga de cada próton que ficou separado, vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é a carga que ele ficou. Tá? Muito bem, então agora você já tem tudo. Ele quer saber qual é a intensidade, falou que era no vácuo. Você já tem tudo que você precisa para calcular, você já tem. Porque ele pergunta qual é a força, ele falou que é K0, já dá para calcular que é a carga A, já dá para calcular que é a carga B, e já dá para saber porque ele falou a distância de 10 centímetros, e dá para saber qual é a distância dele, que fica ao quadrado. Né? Então, vê, essa conta é o que eu chamo de conta de padaria, né? Não é tão padaria assim, não. Vê, e eu não vou pegar o mais nem o menos aqui, eu vou pegar valores absolutos, tá? Eu sei que essa força vai ser de atração, porque elas vão estar com cargas de sinais opostos, então essa força vai ser de atração. Tá? E a conta é uma conta bem chatinha de fazer. É um saco fazer. Eu jamais vou botar numa prova uma conta para testar se você sabe fazer matemática. Tá? Então a conta é uma conta muito chata de fazer, tá? Que é 9 vezes 10 a nona, que é K0, que A é 8 vezes 10 a 16, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. QB é a mesma coisa, eu posso botar isso aqui até ao quadrado. Porque, tanto que A e QB são iguais, só que sinais opostos. E a distância é 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Né? Agora, é uma tortura fazer essa conta, né? Concorda? É uma tortura fazer essa conta. Mas vai fazer o quê? Então, vamos fazer. Vamos lá, fazer essa desgraceira aqui. 8 ao quadrado é 64. Eu vou fazer a calculadora, gente. Desculpa, tá? Eu não vou ter paciência de fazer sem ser na calculadora, não. Eu sei que na prova vocês não podem usar a calculadora, mas também não vai ter esse tipo de conta maluca, não, tá? 8. Deixa eu ver se tem expoente aqui. Tem expoente 16 vezes 1,6 expoente 19 menos igual eleva ao quadrado vezes 9 expoente 9. Expoente 9 significa 9 vezes 10 a nona, tá? Dividida por 10 a menos 1. 10 a menos 2, né? Dividida por 10 a menos 2. Dividida por 10 elevado a 2 menos. Vai dar um número do tamanho de um bonde aí. Então vai ficar 1, deixa eu botar aí para ele mostrar em 1,47 vezes 10 à oitava. 1,47 vezes 10 à oitava newtons. Deixa eu ver se bateu com o do livro. Tá? E desculpa, gente, não tá fazendo essa conta, tá? Mas é falta de paciência mesmo. 1,47 vezes 10 à oitava newtons. Bateu com a força dele, tá? Então é o seguinte. É chato esse cálculo, né? Quando?
Mas é matemática básica, né? Olha, aqui você pode fazer 10 a 16, com 10 a 19, menos 19, fica 10 a menos 3, né? 10 a menos 3, né? E pode fazer 8 vezes 1,6. Deixa eu ver aqui. 8 vezes 1,6. Oito vezes 1,6 dá 12,8. Gente, eu jamais vou colocar uma conta complicada assim, tá? Aqui eu colocaria, em vez de 8, eu botaria somente 1. Ou botaria até 10, tá? Porque botaria 10, porque aqui ficaria 16 vezes 10, é um número que você eleva ao quadrado bem mais fácil, tá? Beleza, pessoal? Quem foi que pediu essa daqui? É só questão de conta, tá? Quem foi que pediu essa questão? Fui eu. No meu E aí, cálculo, professor, quando eu fiz, deu 1,40 aproximado. Eu posso deixar? Pode, sem dúvida. Pode deixar sim, porque, ainda mais porque é o seguinte, vê só, por que você pode deixar? Na verdade, o certo não era 1,40, seria 1,5, tá? E sem o zero, tá? Você poderia botar aqui aproximadamente 1,5 vezes 10 a oitava newtons. Por que eu estou falando isso? Porque ele tem dois erros aqui de problema de algarismos significativos. Pessoal, a constante, ele bota com um algarismo significativo só. Então a resposta deveria ficar com um algarismo significativo somente, tá? Já as cargas, ele bota com dois algarismos significativos, tá? E quando você vai multiplicar, e aqui não, estou vendo a questão. Não, a questão é essa mesmo. Poxa, eu estou vendo a questão. Poxa, estou vendo a questão totalmente separada. Pessoal, aqui ó, ele botou a constante com dois algarismos significativos, ele botou a carga dos elétrons com dois algarismos significativos. Me corrija, tá? Eu estava vendo outra questão, tá, gente? Me corrija. Ele botou as cargas com dois algarismos significativos, ele botou a distância com três algarismos significativos. Mas funciona com a menor quantidade de algarismos significativos. Então, a melhor resposta é com dois algarismos significativos, e no caso é essa aqui, a melhor resposta. Tá? A melhor resposta não é essa não, tá? Que é a que está no livro. Não é essa não. Por quê? Porque se ele está utilizando dois algarismos significativos, eu não coloquei os dois algarismos significativos para não entrar vírgula, zero, e não sei o que mais lá, entendeu? Mas se ele coloca dois algarismos significativos aqui para a quantidade de elétrons, essa conta aqui, todo dia quando você terminar, você tem que responder com dois algarismos significativos, entendeu? E o arredondamento, você botou 1,40, eu não vou colocar errado, porque eu não vou ser idiota para colocar errado para você, tá? Mas eu vou botar uma observação, vou dizer, olha, era melhor você ter arredondado para cima, porque esse arredondamento seria para cima, porque a resposta seria 1,47, entendeu, Wesley? Quem é que está falando? Comigo? Aqui no meu cálculo, professor, quando eu fiz, como eu não usei a calculadora, quando eu terminei o cálculo, ele tinha dado 1,43. Eu pensei que era melhor deixar 1,40, alguma coisa assim. Não, você faz o seguinte, veja só, você faz o seguinte, como você está fazendo um cálculo na mão, você faz o seguinte, você bota a força igual a 1,4, tá? Vezes 10 a oitava, não bota 40 não, porque aí você está dizendo o seguinte, o que você está dizendo se você botar 1,40? Gente, isso aí parece que não é importante, mas é muito importante para o curso de vocês, tá? Veja só, qual é a diferença de você botar 1,40 vezes 10 a oitava e você botar 1,4 vezes 10 a oitava. E eu colocar como gabarito na prova, eu coloco como gabarito 1,5. Eu coloquei o gabarito da prova, professor Sérgio Torres. E o livro está esse aqui, né? Mas eu botei o gabarito da prova 1,5 vezes 10 a oitava. Vamos lá, vamos para algarismos significativos, notação científica, tá?
Se você bota 1,40, significa que você tem certeza do 1, você tem certeza do 4, e aqui é o seu algarismo duvidoso. Tá? Quando você bota 1,4, fica igual a minha resposta. Por quê? Porque 1,4 você está dizendo que você tem certeza do 1 e o 4 é um algarismo duvidoso. E está igual a minha resposta, porque eu falei que eu estou com certeza do 1 e o 5 é o algarismo duvidoso, entendeu? Então, não tem diferença nenhuma entre a minha resposta e a sua, tá? Embora a minha resposta esteja mais próxima, de certa forma, do resultado, já que o resultado seria 1,47. Mas ele não pode afirmar isso, já que ele está trabalhando aqui, ó, esse cara aqui está trabalhando com 2 algarismos significativos. Aí ele não pode, entendeu? Ele tem que botar só 2 algarismos significativos. Ele não pode aumentar a quantidade de algarismos significativos numa medida, não, tá? Então, a melhor resposta é você não colocar esse zero, entendeu? Bota 1,4 que fica de boa, tá? Entendeu, Sueli? Entendi, eu vou fazer essa alteração aqui, professor. Não, mas você entendeu porque a resposta é melhor você botar 1,4. E se você bota 1,40, você está dizendo que tem certeza desse 4, tá? E você está com dúvida do zero, entendeu? Se você botar no 1,4, fica igual a minha resposta. 1,5, 1,4 é a mesma coisa, tá? Beleza? Bem, teve mais uma pessoa que queria, era a questão 10, né? Quem foi que estava pedindo? Questão 10. E depois eu só... É você, Pedro? Sim. Oi, filhinha. Diga. Peraí, só um instantinho, gente. Desculpa, tá, gente? É que chegou o remédio aqui, mas dá tempo de responder a sua questão, tá? E se não der para tempo agora, vai dar tempo para responder de tarde, tá certo? Lembrando que de tarde vocês entram logo depois do segundo ano. Aí eu vou dar o link 5 minutos mais cedo, aí, por favor, não atrapalhe o finalzinho da aula do segundo ano, tá? Porque a sua aula, a aula de vocês começa às 2h30 e a aula do segundo ano termina às 2h30, entendeu? Então, é um negócio bem complicado. Bem, vamos lá. É a questão 10 do primeiro capítulo, não foi? Deixa eu ver aqui. Questão 10 do primeiro capítulo. Ah, tá. Eu digo assim, tá, porque isso aqui eu já... Vou até dar um print aqui, porque eu vou apagar. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui, tá? Para ficar melhor para a gente. Pessoal, vejam as questões. Se quiser, de tarde a gente ainda continua tirando dúvida, tá? Senão a gente vai começar com o campo elétrico, tá bom? Melhor seria a gente começar com o campo elétrico amanhã, tá? Hoje tirar todas as dúvidas. Então a questão 10. Considere um bastão de ebonite eletrizado negativamente. Então está aqui. E 2 esferas condutoras 1 e 2, fixas, descarregadas, tá? e pedaço de fio elétrico. Tá? Deseja-se eletrizar as esferas por indução, de modo que, ao final do processo, a carga elétrica 1 tem um sinal oposto à carga elétrica 2, descreva como isso pode ser feito com material disponível. Tá? Bem, essa questão está muito parecida com essa questão aqui, tá? A questão 7. Só que a questão 7 a gente encostou, né? A gente encostou as 2 esferas. Aqui, como a gente não tem como encostar, você pode fazer de 2 maneiras diferentes. Você quer que tenha os sinais opostos, né? A carga 1 tem o sinal oposto à carga 2. O que você pode fazer? Como você tem pedaços de fios aqui, você tem um indutor aqui. Se você tem um indutor aqui, significa que aqui vai ficar com cargas positivas, tá? Quando você... Vamos fazer o seguinte, vamos ligar logo o fio. Vamos ligar logo o fio aqui. A gente liga o fio, tá? Ligamos o fio. Então, a gente conectou essas 2 esferas, tá? Então, se a gente conectou essas 2 esferas, o que é que vai acontecer? As cargas negativas vão ficar, por indução, sendo repelidas, certo? Então, a esfera B vai ficar com excesso de cargas negativas. A esfera A vai ficar com falta de cargas negativas. Tá?
ficar com falta de cargas negativas. E com isso eu já polarizei. As duas, se eu jogar o indutor fora, as duas voltam a se equilibrar, porque elas têm uma ligação elétrica. Mas o que, que eu faço antes de tirar o indutor fora? Eu corto essa ligação elétrica que ela tem entre elas. Eu corto. Então os elétrons não podem mais passar de uma para outra. E agora eu tiro o cara que estava eletrizando, tiro. Eu tirei, aí eu fiquei com a carga carregada positivamente, aqui é o A, positivamente, e a carga B ficou carregado negativamente. Tá? Então, eu carreguei com a carga elétrica de 1, não é A não, né? Chama de 1. 1 minuto eu vou encerrar, tá? A carga elétrica de 1 vai ficar com a carga oposta à carga elétrica de 2, tá? Se ele quisesse que ficasse com a mesma carga, o material que tem aqui, seria você ligar as duas esferas e ligar com esse pedaço do fio à Terra, tá? Então, só por questão de curiosidade, aliás, eu vou deixar essa curiosidade. Me lembre dessa curiosidade, eu vou dar um print aqui e passar no grupo, porque eu vou lembrar essa curiosidade no começo da próxima aula, tá? Vou lembrar essa curiosidade no começo da próxima aula, tá bom? Porque se a gente ligasse a Terra, as duas ficavam carregadas com o mesmo valor, tá? Gente, eu vou pedir para quem não assinou, assinar. Eu gostaria que vocês, se tivessem dúvida, vocês levassem para as 2h30, para a aula das 2h30, tá certo? Falta 1 minuto. Aqui no relógio já está 12 horas. Tá bom? Alguém falta assinar? Agora eu só vou assinar. Quem quiser sair, pode sair. Só vou assinar mesmo. Tchau. Valeu. Tchau, professor. Obrigado. Uma boa tarde. Valeu, Boa tarde. Valeu. Beleza, então até 2h30. Valeu, pessoal. Faltou a Darla Emanuela. Tchau. Obrigado, gente. Valeu.